Boa noite. Mais um dia para compartilharmos do Evangelho, da Palavra. Amém. Como é que vocês estão, gente? Estão felizes? Essa semana eu tô fazendo bastante live, né? Essa aqui já é a terceira live que eu faço, né? Tudo isso, né, para te levar a orar em línguas. Tudo isso para te levar a viver uma vida profunda de oração em línguas. Amém? Eu já fiz uma pergunta nos stories aqui, perguntando se é possível orar 8 horas em línguas, né? Será que é possível? Será que eu consigo me aprofundar nessa prática, a esse ponto, né? O Senhor tem me desafiado a orar mais. Eu sempre orei 3, 4 horas em línguas, mas o Senhor tem me desafiado a aumentar esse tempo. O Senhor tem me desafiado a me aprofundar mais nessa prática. Porque se eu quero usufruir mais dos benefícios da oração em línguas, eu preciso me aprofundar mais. Eu preciso conhecer mais o Senhor, sabe? E a oração em línguas é a ferramenta que me leva a conhecer o Senhor. A oração em línguas é a ferramenta que me destrava de tudo que está me prendendo no mundo espiritual. Me traz a verdadeira liberdade em Cristo. Que a sua liberdade, ela é manifestada, ela é exercida e cumprida pelo Espírito Santo. É o Espírito Santo que executa a sua liberdade. Então, quando você ora em línguas, você está orando, sabe, a sua liberdade em Cristo. O que você precisa mudar? Sabe, quais hábitos têm te prendido? Às vezes são hábitos do passado. Você aceitou Jesus, se tornou uma nova criatura, frequenta uma igreja, frequenta uma célula, um grupo de convívio, sabe? Você frequenta um lugar onde as pessoas estão ali se relacionando, mas talvez existem coisas que ainda te prendem, existem coisas que ainda te aprisionam no passado. Então, como eu consigo sair disso? Como eu consigo mudar essa situação? Como eu consigo me aproximar do Espírito Santo de tal forma que ele execute a liberdade que eu já consegui em Cristo? Que a Bíblia diz em Gálatas 5:1 que para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Permanecei, pois, firmes e não vos submeteis a um jugo de escravidão. Então, assim, Jesus já nos libertou. Ele já nos deu essa posição de libertos em Cristo. Por que eu ainda estou preso em algumas coisas? Por que algumas coisas ainda exercem poder sobre mim de tal forma que eu não tenho a escolha de não fazer aquilo? Porque eu não consigo exercer minha vontade, né? Não a minha vontade carnal, mas a minha vontade espiritual sobre certas coisas, porque elas ainda me prendem. Eu ainda estou aprisionado nessas coisas. Então o que eu preciso fazer? Eu preciso começar a orar mais em línguas. Shuribandara Suribere Karabarabara Sharabarabara Tutyaha Rubidisyandi Kerabanda Sayadaravana Shuriandaravana. Preciso começar a orar mais em línguas. Eu preciso começar a desfrutar mais da liberdade que Cristo já comprou para mim. Você vai perceber que à medida que você for orando em línguas, você vai entrando em novos níveis de liberdade. Você vai perceber que à medida que você for orando em línguas, você vai entrando em novos níveis de transformação interior. Porque a verdadeira transformação interior é quando a sua carne é mortificada e o seu espírito é liberado. A verdadeira transformação interior é quando você consegue exercer a sua vontade em áreas que você ainda não conseguia exercer. Por exemplo, você não conseguia resistir a certos impulsos da sua carne, impulsos sexuais, por exemplo, pecados da fala, coisas que você não conseguia deixar de falar, sabe? Mas se for orando em línguas, o Espírito Santo foi tomando a rédea da sua vida. Que a língua é o lugar onde você é dominado. O Tiago diz que, irmãos, não sejam muitos de vós mestres, que vocês sabem que vocês receberão serão julgados com maior rigor.
E se alguém não tropeça no falar, porque todos tropeçamos em alguma coisa, mas se você não tropeça no falar, nas coisas que você fala, você será um perfeito varão, capaz de refrear todo o corpo. Então a língua é aquele lugar onde você consegue refrear todo o seu corpo, onde você consegue controlar todas as suas vontades. Opa, fala aí, Gui. Beleza? Então, a língua é o lugar onde você consegue controlar todas as suas vontades. Você consegue tomar a rédea da sua vida, você consegue, sabe, controlar o seu futuro, o seu destino através da língua. Tiago chega a falar, olha, observe os navios. O navio é tão grande, mas ele é movido por um pequeno leme. Tiago fala, assim também é a língua. Ele continua falando, veja que uma fagulha consegue incendiar um grande bosque. Ele fala da língua, que a língua é um veneno mortal. E com a língua nós abençoamos os homens, mas com a língua também nós amaldiçoamos aqueles que foram criados à semelhança de Deus. Ele fala assim, irmãos, não convém que sejais assim. Tiago fala do poder da língua para o mal. Mas se a gente revertesse esse versículo, se a gente falasse assim do poder da língua para o bem, quando você usa a sua língua para o bem, quando você usa a sua língua, deixa o Espírito Santo tomar as rédeas da sua vida através da linguagem que ele te deu em Pentecostes. Então, ao invés de a língua ser um veneno mortal, a língua vai ser uma bênção. Sabe, ao invés da sua língua incendiar tamanho bosque, causar discórdia, causar contendas, a sua língua vai trazer paz e edificação. Ao invés da sua língua sair água amarga da sua boca, vai sair água doce. A sua língua vai deixar de ser um veneno mortal e vai passar a trazer vida. É por isso que nós precisamos investir na oração em línguas. Nós precisamos investir no nosso chamado. Nós precisamos investir naquilo que Deus trouxe para a nossa vida. Nós precisamos investir na ferramenta que Deus deixou para a gente em Pentecostes. Porque em Pentecostes, Jesus, o Espírito Santo, não trouxe um braço de fogo, não trouxe um ouvido de fogo, não trouxe olhos de fogo. Jesus tem olhos de fogo, mas não foi visto entre os discípulos olhos de fogo. Não foi visto entre os discípulos, não sei, pernas de fogo, canela de fogo. Não, entre os discípulos foram vistas línguas como que de fogo, as quais repousaram sobre cada um deles. E todos foram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em línguas conforme o Espírito Santo os concedia que falassem. Então, em Pentecostes, o Espírito Santo derramou línguas, mas não foi só línguas, foram línguas de fogo. Como que de fogo, né? O Espírito Santo encheu os discípulos e ali eles passaram a falar em línguas. E a gente vai vendo em Atos, no decorrer do livro de Atos, passagem que os discípulos vão falando em línguas, são cheios do Espírito Santo e eles passam a falar em línguas. E na casa de Cornélio, quando o Espírito Santo cai sobre os discípulos ali, eles começam a falar em línguas e profetizar, engrandecer a Deus, se não me engano. Em Éfeso, quando Paulo chega e os discípulos ainda não, Éfeso, Atos capítulo 19, os discípulos ainda não haviam sido batizados no Espírito Santo. Paulo pergunta, receberam o Espírito Santo quando vocês creram? Ele fala, não, nós nem sequer ouvimos que há o Espírito Santo. Ele pôs a mão sobre os discípulos. Tanto eles falavam em línguas quanto profetizavam. Então eles passaram a profetizar ali. Então assim, quando o Espírito Santo cai sobre você, você vai falar algo. Algo vai sair da sua boca. Ou você vai falar em línguas, ou você vai profetizar, geralmente sempre, É sinal comum ou falar em línguas, mas você também vai profetizar, você também vai agradecer a Deus com a sua boca. Tá bom? Então assim, nós precisamos conhecer Deus num nível onde a voz dele
se torna audível e a voz dele se torna clara dentro da gente. Orar em línguas vai fazer isso com você. Eu lembro do David Robertson. David Robertson é um norte-americano que ele orava 8 horas em línguas por dia. Todos os dias orava 8 horas em línguas por dia. Então ele andava assim, bastante milagre. Ele andava assim, bastante poder de Deus, né? E certa vez ele... Lília, quer participar da live? Então, assim, ele orava muito, né, nessa linguagem. E certa vez Deus falou com ele sobre uma pessoa da reunião. Disse, é Paulo, não é que está aí também? Sabia? Deus falou com ele sobre uma pessoa da reunião que estava com o ouvido surdo de um lado, né? Essa pessoa não ouvia de um lado. Ele falou, olha, tem alguém aqui que não ouve de um ouvido. Ele falou aquilo e ninguém se manifestou. E ele tinha ouvido de Deus para falar aquilo na reunião. Ninguém se manifestou, né? Ele ficou ali. Tem alguém aqui que não ouve de um lado do ouvido e tal. Continuou falando. E foi. E passaram-se 12 minutos e ele continuou falando a mesma coisa. Depois de 12 minutos, uma pessoa levantou a mão e disse, cara, assim, geralmente se Deus falar algo comigo, né, sobre uma certa pessoa, sobre uma certa enfermidade, e sabe, eu saber, cara, está falando, que Deus está falando comigo, e ele não se manifestar, pode ser que assim, na primeira vez eu já vou falar, olha, falei, você não quer receber um milagre, tudo bem, continuar aqui pregando. Mas não, o David Robson ele continuou falando ali durante 12 minutos. Tem alguém aqui que não ouve de um lado do outro. E ele continuou. Até a pessoa ali falar, né? Até a pessoa se manifestar e falar que ela não ouvia de um lado do ouvido. E ela foi curada também. Mas eu te pergunto, se você não ouve de um lado do ouvido e a pessoa chega na reunião e fala assim, olha, tem alguém aqui, Deus foi curar e tal. Claro que você rapidamente vai falar, olha, sou eu, né? Claro que você rapidamente vai falar, olha, sou eu. Então, assim, é isso, cara. A gente precisa chegar num lugar onde a gente ouve a Deus de tal forma, sabe? A gente conhece a Deus de tal forma. Um lugar onde a gente conhece a Deus e Deus se manifesta. Um lugar onde a gente conhece a Deus e Deus se torna conhecido de nós. Deus se torna parte do nosso cotidiano, Deus se torna parte do nosso relacionamento, sabe, com as pessoas, com Deus. A gente passa a conhecê-lo num nível mais profundo. Amém? Tantas vezes Deus falou comigo, mas eu demorei a reagir. Tantas vezes, sabe, Deus falou coisas comigo, mas eu demorei a tomar uma atitude. Eu demorei a agir de acordo com o que eu deveria. Sabe? Então, assim, não demore para crer no Evangelho, para crer naquilo que Deus está falando com você. Amém? Se Deus está falando algo com você, receba no seu espírito. Se Deus está falando algo com você, receba aquilo que Deus está falando. Não ache que é apenas sua mente, sabe? Não ache que é apenas coisa da sua cabeça.
Né? Então, assim, creia no que o Senhor falar com você. Jesus disse: as minhas ovelhas ouvem a minha voz e me seguem. As minhas ovelhas, elas ouvem a minha voz e me seguem. As minhas ovelhas, elas ouvem e seguem. Então, assim, se Deus fala com você, você vai ouvir. Se Deus fala com você não vai ser surdo, sabe, espiritual. Você vai ouvir e vai seguir aquilo que Deus está falando. Amém? Então, assim, eu não quero ser alguém que não reconhece a voz do Pai. Eu não quero ser alguém que, quando Deus fala, eu fico viajando, não entendo o que Deus está falando. Sabe, eu quero ter sensibilidade. Eu quero chegar num nível de sensibilidade, onde Deus fala, eu ouço, eu sigo aquilo que Ele está falando comigo. Se eu orar em línguas 8 horas por dia, se eu orar em línguas constantemente, eu vou ouvir isso. Eu vou ouvir o Senhor falando comigo. Eu vou ouvir a voz de Deus clara, sabe? Eu vou ouvir a voz de Deus no meu interior. E eu vou ser transformado na imagem da palavra. Né? Porque o que Deus quer da gente? Nós seremos transformados na imagem da palavra. Então, assim, Deus tem uma imagem para nos transformar. E essa imagem é a imagem que está na palavra de Deus. Amém? Eu percebo que à medida que eu vou me relacionando com Cristo, eu vou sendo transformado, que Jesus vai falando comigo. Sabe, eu vou sendo transformado na sua imagem. Eu vou sendo transformado na sua palavra. E os princípios da palavra, eles vão ficando fortes dentro de mim. Os princípios da palavra, eles vão se tornando verdade dentro de mim. Os princípios da palavra, eles vão transformando a minha vida. Né? Porque a palavra de Deus, ela te foi dada para isso. A palavra de Deus, ela foi dada para transformar a sua vida. A palavra de Deus, ela foi dada para transformar o seu coração. Amém? Fala, Lívia! Recusou, cara? Ah, não. Vocês não querem aparecer no live comigo, não. Fala, Davi! Davi aparece. Saíram, estavam aí, pô. Saíram, estavam na live aí. Vocês estão juntos? Você viu a régua, né, Davi? Ó, hoje você vai ter isso aqui, ó. Se chama entradas. Ó, chega nos 30 anos, você vai ficando assim, ó. Ah, tá. Normal, né? Nada mudou. Tá vendo qual? Fala pra minha esposa ver. Ela tava caçando orando pra ver. Foi esse mesmo. Ela clicou nesse aí ontem. Não começou a ver. Ela clicou nesse, mas não começou a ver. É bom? Tá. Vou falar com ela. Fechou. Ela doida pra achar um dorão pra ver. Beijo. Valeu. Assim, como eu tava falando, gente, a voz de Deus, ela precisa se tornar clara na gente. Amém? E isso é adquirido num relacionamento com Deus. Se eu não tiver um relacionamento com Deus no Espírito, a voz de Deus não vai ser clara.
ter dificuldades de reconhecer Deus. Vou ter dificuldades de me aproximar dele. Vou ter dificuldade de entender, sabe, aquilo que ele tem derramado e aquilo que ele tem, sabe, comunicado ao meu espírito. Então, assim, se você quer desenvolver uma prática maior, se você quer desenvolver um nível maior de relacionamento com Deus, se você quer sair da religiosidade, se você orar em língua, você sai da religiosidade. Quando você ora em língua, você pula fora da religiosidade, de tal forma que a voz de Deus torna clara para você. Amém? Aí você vai seguir os caminhos do Espírito. O Espírito Santo não vai te deixar enganar. O Espírito Santo não vai te deixar preso. O Espírito Santo vai trazer liberdade. Amém? Glória a Deus. Glória a Deus. Fala, Fê. Beleza? O Espírito Santo vai trazer liberdade para você. Se você se relacionar com Ele. Se você beber das coisas espirituais, se você beber da palavra que Ele tem derramado. Principalmente se você orar em Deus. Amém? Valeu, gente. Fiquem com Deus. Valeu, Nath. Até mais.